O eucalipto é o mais usado no sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, mas existem outras espécies recomendadas pelos técnicos de acordo com a região e com o mercado consumidor. Olá pessoal, eu sou Valdemir Laura, pesquisador da Embrapa Gado de Corte e vou abordar o componente florestal, outras espécies além do eucalipto. Durante as aulas que vocês já assistiram, os colegas têm abordado essencialmente o eucalipto, que é a espécie florestal mais plantada e mais utilizada nos sistemas integrados, né, sistema silvopastoril e LPF, e também em plantios florestais puros, né. Essa aula complementa a aula de outros colegas, como o Vanderlei Porfírio, o André Dominguete, e o Miller e o Roberto Giolo. Outras espécies, esses dados são da chamada área de depleção das hidrelétricas, um trabalho de longa data da CEMIG, né, junto com a Universidade Federal de Lavras, naquelas áreas próximas da hidrelétrica, aquela área que sofre alagamento na cheia e depois no período seco, ela fica exposta e com seca severa, né? Então, ela sofre estresse de alagamento e de seca, é uma área de baixa fertilidade, essas árvores têm um crescimento muito baixo nessa região. Então, são árvores com 36 meses de idade. O objetivo, nesse caso, eram espécies pioneiras sombreadoras para sequência das espécies secundárias, e a gente observa que tinha adubação química e adubação química mais orgânica. Algumas espécies respondem de uma maneira bastante interessante à adubação orgânica, né? Mas, em média, 3 anos depois, elas tinham 2,5 metros a 3 metros de altura e árvores com 1 metro de altura. Então, uma variabilidade bastante grande. E ali a seta vermelha mostrando de novo a nossa canafístula, Petrophyllum dubio, com 1,5 metro de altura, 3 anos depois do plantio. Só que essa área é uma área muito pobre. Esse é um outro trabalho com uma quantidade bastante grande de árvores, 155 meses após o plantio. Quanto dá isso? 12 anos e 11 meses. Faltava um mês para 13 anos do plantio. Então, nós temos árvores com quase 14 metros de altura e árvores com 4,5 metros de altura, 4,5 metros de altura. Então, mostrando que existe uma amplitude muito grande de crescimento das espécies, né? E a seta vermelha com 6,9 metros de altura, a nossa canafístula. Então, pensando numa tora, 13 anos de idade já é uma época de fazer o corte. Eu vou ter um fuste, né, o caule e o diâmetro. Então, como estava o diâmetro dessas árvores? Nós tínhamos, essa sequência aqui é a mesma da anterior. Então, aqui eu coloquei na figura por ordem decrescente de altura. No slide seguinte, ele está na mesma ordem anterior. Então, a gente observa que as duas primeiras árvores eram as que eram mais altas, que têm um maior diâmetro esse é DAP, diâmetro da altura do peito, de 34 centímetros. Aí algumas com 25 e uma outra lá com 34 também. Eu botei essa linha vermelha no 20, que é o que seria mais ou menos ideal uma tora para serraria, pelo menos 20 centímetros de DAP, né? Pelo menos isso. Então, eu tenho poucas espécies que atingiram esse diâmetro que poderiam ser abatidas para ser industrializadas. Mostrando, também a mesma situação anterior, né, numa área próxima de hidrelétrica, pobre, né, mas mostrando que existe uma variabilidade muito grande entre as espécies, que é importante escolher a espécie correta, pensando no mercado consumidor. Bem, então, um outro aspecto que também foi abordado para eucalipto, multiplicidade de uso, né? Dizem os orientais, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, se eu tenho uma espécie florestal que eu posso extrair vários produtos dela, é um tanto melhor, que eu fico mais seguro, eu tenho uma segurança econômica maior. Então, possibilita atingir vários mercados, eu não sou refém de um mercado. Por exemplo, eu planto eucalipto para celulose. O mercado está ruim, eu não posso usar esse material para outro fim, eu sou refém do mercado, ele acaba virando uma commodity, né? Mantém a rentabilidade em várias épocas do ano, porque eu posso extrair produtos diferentes. Permite a seleção do melhor produto nos diversos períodos, que está dando mais dinheiro agora, nesse período. Então, vou sacar esse produto, né? Você fica livre, não fica refém do mercado e abre novas fronteiras, né? Licores, apicultura, mel,
pólen, geleia real, você pode associar outras atividades à sua atividade florestal, né? Então aqui um exemplo de um assentamento rural aqui no Mato Grosso do Sul, onde eles exploram, né, algumas espécies do assentamento. Então nós vemos ali farinha de jatobá, a castanha do cerrado, que é do cumbaru, né, baru ou cumbaru são sinônimos, artesanato, a partir da espécie florestal, antes do abate. Então eu consigo ter receita de produtos não madeireiros nesse período. Uma possível arranjo, dependendo da região, uso um palmito, nesse caso palmito pupunha, café, que é uma espécie que suporta, que exige um certo sombreamento, né? E posso usar uma outra espécie arbórea, como teca, que é de longo período, pelo menos 20, 25 anos para colheita, né? Num espaçamento maior, com menos árvores por hectare. Então eu posso usar de uma maneira mais intensa o solo. Então eu aumento a eficiência do uso do solo e gero vários produtos numa mesma área, né? Esse aspecto, aquela foto anterior, é uma variação dos quintais agroflorestais, muito propagados nos sistemas agroecológicos. Mas tem duas perguntas clássicas e antagônicas, né? Eles são efetivamente produtivos ou isso é uma utopia? Depende muito da realidade. Numa pequena propriedade com mão de obra familiar, onde o recurso terra é escasso, eu tenho mão de obra suficiente, eu posso produzir posso introduzir vários componentes com a diversidade de produção. Então, desde a subsistência, né, mandioca, milho, mamão, abacaxi, espécies florestais para vários fins, nim, açaí, mogno. Então, eu posso fazer um arranjo bastante amplo. É extremamente complicado. Por quê? A gente diz, cuidar de uma espécie só, eu preciso ter bastante conhecimento. A partir do momento que eu começo a agregar espécies, isso amplia de uma forma exponencial. É muito mais complexo. Então, se pensar nisso, comece devagar na pequena área. Mas é só para trazer para vocês uma possibilidade de uso de nativas, porque elas crescem em velocidades diferentes, em alturas diferentes, têm copas diferentes, exigências de luz diferentes, então eu posso recompor o que era mais ou menos um extrato natural, né? Bem, as árvores têm copas com densidades diferentes, e esse é um fator extremamente importante. Por quê? Em função da quantidade de luz que vai para o subbosque. Então, eu vou escolher, a árvore, ela deve permitir passagem de raios, por quê? Porque senão ela vai sombrear excessivamente o subbosque, seja a lavoura ou seja o pasto, e vai prejudicar, reduzir significativamente a produção do subbosque. Então, para isso eu precisaria ter uma densidade menor de árvores. Mas se eu tiver uma árvore que tem uma densidade de copa menor, eu posso colocar mais árvores por hectare. Então, isso é extremamente importante e nós temos alguns exemplos a seguir, né? Bem, então nós observamos 4 tipos de árvores, onde elas têm copas mais arredondadas e copas mais alongadas. Esses fatores, existem alguns cálculos que nós vamos ver na sequência, permitem que eu avalie o quanto ela está prejudicando o subbosque. Então nós temos aqui nessa foto 2 árvores, uma na parte superior, a gente pode observar que ela tem uma copa mais arredondada, né, onde ela reflete na sua superfície, os raios atingir a superfície do céu e refletem, porque ela tem uma área de copa muito grande, né, e ela deixa passar pouca radiação. E o que ela reflete para a atmosfera. No segundo caso, onde está mostrando uma copa menos densa e de menor diâmetro, né, em função do ângulo, parte da radiação que incide é refletida para dentro do sistema. Então, eu posso ter mais árvores que ela vai deixar passar mais radiação. Se a gente observar, quais fatores interferem? A altura da árvore, a altura da copa e a densidade da copa, que é o que a gente vê na sequência, né? Influência da copa no sombreamento. Então, nós temos na primeira árvore, largura de copa, densidade da copa e altura do fuste. E a fórmula que a gente vê ali, a largura da copa dividido pela densidade da copa mais a altura do fuste dá o fator R. Eu vou comparar 2 árvores. Então, comparando, quando o R for maior, eu tenho mais radiação solar. Consequentemente, eu posso ter mais árvores por unidade de área, que elas vão prejudicar menos o subbosque. Se eu tiver um R menor, ele deixa passar menos radiação e, consequentemente, eu vou ter mais sombreamento. Não seria uma árvore ideal para o sistema integrado, né? Então, vou medir isso em árvores adultas,
em sistema aberto, né? E, para exemplificar, nós temos uma árvore, essa foto foi tirada por um estagiário nosso, que hoje já é doutor, na entrada aqui da Embrapa Gado de Corte. Então, a gente vê os animais na sombra, onde a linha vermelha seria a largura da copa, a amarela a densidade da copa e o verde ali a altura do fuste. Observando essa foto, claro que a gente pode concluir que não é uma boa árvore para um sistema silvopastoril, porque ela tem uma quantidade de sombra muito grande, né? Então, a gente vê na sequência, né, contrastando o eucalipto. Né? Por que ele é tão usado como espécie florestal? A gente observa, ele tem o crescimento monopodial, né, uma densidade de copa bem baixa e ele deixa passar uma quantidade de luz bastante grande. Então, por isso que ele é tão usado e as nativas menos usado ainda. Esses dados mostram a radiação incidente na superfície do subbosque em função da densidade de árvores com eucaliptos com 5 anos de plantio. Esse experimento nós temos, são 18 densidades, pegamos 3 só para exemplificar. Então nós temos lá 1.052 árvores, 519 árvores e 256 árvores. A radiação incidente de janeiro a dezembro, onde nós podemos observar na linha azul e vermelha 1.000 árvores ou 500 árvores, a diferença não é tão grande, né? A linha verde são 256 árvores de 5 anos, né? É mais ou menos as densidades recomendadas, em torno de 200 a 300 árvores, e aquela linha pontilhada próximo do 3.5 seria a quantidade de radiação ideal para uma pastagem. Então a gente observa que acima de 500 árvores, praticamente o ano todo eu não tenho a radiação suficiente para pleno desenvolvimento do pasto. Ah, mas o pasto não desenvolve? Desenvolve, mas ele é comprometido. Ele vai ter 80%, 70% de desenvolvimento. Esses dados do desenvolvimento de pasto em função do sombreamento, na aula do Dr. Roberto Giolo e do Dr. André Dominguetti, está muito claro isso, né? Então, mostrando que eu precisaria de pelo menos, né, ou no máximo, próximo de 250 árvores para ter radiação suficiente para o plano de desenvolvimento da forrageira. Mesmo assim, né, de abril a setembro eu teria uma radiação bastante baixa. Mas também nesse período as forrageiras crescem pouco, porque eu tenho baixa temperatura, fotoperíodos curtos, né, e baixa precipitação pluvial, pouca chuva disponível. Uma foto de uma árvore que não é ideal para o sistema integrado, né, e alguns dados de área de copa são 9 espécies vegetais, também são dados lá de Minas Gerais, e com adubação e sem adubação. A gente observa que tinha árvores com mais de 5 metros de área de copa e árvores com 1,6 com 1 metro de área de copa. Ali está a canafístula com 1 metro de área de copa. Só essa informação não é suficiente, porque eu preciso de área de copa, densidade de copa e altura de fuste para calcular o R. Mas qual o objetivo meu com esse slide? Mostrar que existe uma variabilidade muito grande entre as espécies. Então, que eu preciso conhecer a espécie, fazer os cálculos para poder indicar ou não essa espécie para o sistema. Bem, se possível, é ideal que eu tenha uma espécie também que fixe nitrogênio. Eucalipto não fixa, isso é uma exclusividade das leguminosas, né, a fixação simbiótica. Muitas leguminosas nativas do Brasil, elas coevoluíram com as bactérias, né, o Rhizobium do sistema, e elas fixam naturalmente nitrogênio. Então, eu vou economizar com fertilizante, eu vou ter uma adubação parcelada, eu digo às vezes que essa adubação é em doses homeopáticas. Todo dia o capim está recebendo uma quantidade de nitrogênio, né, para o seu crescimento. Aumenta a atividade microbiana do solo, e promove a exploração do horizonte B, né? Vai reciclar, vai buscar elementos numa profundidade maior. Bem, mostrando que as espécies que fazem simbiose, elas têm esses nódulos, né? E um dado mostrando 3 espécies arbóreas, nativas, né? E aí a última ali, Petrophorium dubio, a nossa canafístula de novo, chimbuva e dalbérgia, mostrando o quanto do nitrogênio que foi incorporado no capim foi proveniente da fixação biológica pela árvore. Então, e a quanto do tronco da árvore. Então, nós temos que a 50 centímetros do tronco,
quase 30% do nitrogênio do capim veio da árvore. Na metade do raio da copa, eu tinha em torno também de 30%. Na projeção, isso já caiu. A partir de uma vez e meia o raio da copa, para a Peltofauna era nulo, para as outras espécies em torno de 10%, e 2 vezes o raio da copa já não tinha efeito mais. Então mostra que a contribuição é na proximidade da copa. E isso também interfere na densidade. Se eu tiver mais árvores, elas vão estar contribuindo de uma forma mais intensa. Menos árvore, menos nitrogênio. Só que pensando que o fator limitante é sombra, então não vou colocar árvores só para fixar nitrogênio. Pensar nisso, né? Bem, crescimento monopodial. O crescimento monopodial clássico, típico, é o do pinheirinho, o triângulo, né? Ele cresce sem galhos, tem uma desrama natural e vai perdendo. O eucalipto também tem isso no plantio puro, porque a competição entre as árvores ele vai perdendo. Alguns clones, alguns híbridos têm uma desrama natural maior e outros têm uma retenção dos ramos. Por que é interessante que tenha desrama? Para melhorar a qualidade da madeira, não ter nó na madeira, isso foi abordado em outras aulas também, e aumentar a radiação, a incidência de luz no subbosque, porque eu estou tirando a competição. Uma barreira, né? As folhas são barreira para a radiação. São vários benefícios, e se eu escolho uma espécie que não tem crescimento monopodial, obrigatoriamente eu terei que fazer a desrama, que é um custo operacional maior, que também foi mostrado em outras aulas, né? Então, um exemplo de uma árvore que tem crescimento monopodial e simpodial, né? Lembrando que o monopodial, o típico é o pinheirinho e o eucalipto, o triângulo, né? Também uma outra foto mostrando monopodial e simpodial. Bem, é ideal também que a espécie tenha um sistema radicular mais profundo, né? Principalmente quando eu trabalho com sistemas integrados, porque eu não vou ter 1.000 árvores por hectare, 1.200, 1.300 árvores por hectare. Eu vou ter 200, 300 árvores por hectare, mais espaçadas. Eu vou ter mais vento. E como ela não tem o maciço florestal, o compacto, ela vai ter maior efeito de vento e eu posso perder mais árvores, né? Então, isso é extremamente importante, que tenha um sistema radicular profundo. De maneira geral, aquelas árvores que são provenientes de semente, como ela tem a raiz primária, ela vai ter uma raiz mais profunda. Árvores clonais propagadas por estaquia pode ter raiz menos profunda, mas, por exemplo, o eucalipto clonal, ele tem raiz 4, 5 metros de profundidade, então não né, mas ele tem 20 para cima, né? Então, o sistema radicular profundo ele vai melhorar a estabilidade da árvore frente aos ventos, vai explorar solo mais profundo, maior tolerância à seca, e reduz a competição com o subbosque. Por quê? Se eu tenho uma árvore com a raiz superficial, o capim, a soja ou o milho está no mesmo nível, no mesmo extrato de solo. Se eu tenho uma árvore com a raiz mais profunda, ela não está competindo no mesmo nível, então tem menos interferência, competição por água ou por nutrientes, por estratos de solo distintos, né? Então, eu quero uma raiz densa, bem distribuída, porque aumenta a área de contato, então aumenta o lastro, né, a âncora da árvore. E um outro efeito é relacionado quando eu penso no bem-estar ou redução de ventos, né? Então a gente vê uma árvore na faixa de 0 até 5 vezes a altura dessa árvore, o vento é reduzido de 22% a 87%. Eu vou me distanciando dessa árvore, a velocidade do vento vai retomando a velocidade anterior. Então, qual a distância que eu vou plantar as fileiras simples, dupla ou tripla? Vai depender da topografia, do meu objetivo, mas também eu devo levar em consideração a velocidade do vento, porque a partir de 10 vezes a altura da árvore, o vento já retornou à velocidade inicial, de antes da árvore.